Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Bom, o nosso tema agora, nesse nosso final de semana é: ainda existe possibilidade de desencarne em massa em nossa civilização no momento atual? Bom, depois dessa pandemia, se a gente começarmos a observar o movimento do investimento militar, tanto nos Estados Unidos, quanto na União Soviética, quanto na China, vocês não têm noção quanto de investimento militar existe nesses países. Parece que para você controlar, estar no poder, você precisa ter um exército poderoso sustentando a sua posição no poder. No mundo inteiro. Então os Estados Unidos, o tempo todo aperfeiçoando armas. Por exemplo, não faz mais ou menos uns 6 meses atrás, a Rússia lançou 2 submarinos nucleares, carregando 24 ogivas, 240 bombas atômicas, 240 bombas atômicas, carregando 24 mísseis. Um submarino com 400 metros de comprimento. Você sabe o que é 400 metros de comprimento? É muito grande, e extremamente moderno, sofisticado, lançou ao mar. Eu pergunto, por que estão gastando dinheiro ainda em produzir armas modernas? Tá? Bom, eu quero contar uma história para vocês do que é a nossa civilização. Eu quero que vocês entendam que a arma nuclear, a bomba atômica, até a mais poderosa bomba atômica, ela foi aperfeiçoada na década de 60. Tá? Os russos lançaram uma bomba de 60 megatons. Testaram na década de 50. Você sabe o que é testar uma bomba de 60 megatons, sendo que a bomba lançada em Hiroshima tinha 15 quilotons? Então presta atenção. A bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, ela tinha uma potência que a gente mede em toneladas de TNT. Ela atingiu a máxima lá 15 quilos, a gente chama assim, K-tons. Assim. Que é toneladas de TNT, para fazer uma comparação de força. Aí, os caras fazem um teste com uma bomba de 60 megatons. Eles iam explodir uma de 100. Mas eles abaixaram a potência da bomba porque eles disseram que o lançador poderia morrer. O avião que ia lançar a bomba não dava tempo de sair do impacto da explosão. Vocês entenderam? Então eles abaixaram um pouco a potência, chegaram em 60. Vocês têm noção quanto que isso aqui é em relação à bomba de Hiroshima? Vocês já fizeram a conta? Não? A bomba que caiu em Hiroshima, a de Hiroshima, ela atingiu 10 Ktons. A outra de Nagasaki que foi 15. Então, para cálculo, vamos supor que eu vou agora, pegar uma de 100 mega. Quanto 100 mega é mais do que 10? Então vamos escrever aqui para vocês entenderem, Então, é 10 mil. Vocês entenderam? Mega, você sabe o que é milhão, Ou não sabe? Então aqui vocês têm 100. E agora? Entendeu? Na verdade tem que tirar isso aqui, 10 mil para 100 mil. Certo? Porque quando você tem 1 quilo é igual a 1000. Certo? 1 mega, é 1 milhão. Então, 100 mega é 100 milhões, É isso aqui mesmo. Oi.
para a ordem de grandeza. Tá? Você imagina, uma bomba de 100 mega, ela destrói um raio de 80 quilômetros. Estou falando raio. Então, esse tipo de potência nunca foi lançada numa cidade. Tá? Nunca foi. As bombas que os submarinos lançam, os vetores submarinos, é da faixa de 10 megatons. De 5 a 10 mega. Tá? E o que é levado em aviões, esse super bombardeio hoje em dia, míssil Tomahawk, você pode pôr. Ou você pode pôr arma nuclear em qualquer lugar. Né? Muito bem. Aí você vê as corridas armamentistas, né? Da Coreia do Norte, Índia com Paquistão, sabe? Você sabia que o Brasil tem bomba atômica? O Brasil tem bomba atômica. A gente só não testou. Mas vai ter uma bomba atômica. Certo? Porque quem produz o urânio do jeito que nós produzimos, fazer a bomba é um tapa. Entendeu? Você se lembra quando o Collor assumiu o poder? Quando o Collor assumiu o poder, ele foi lá na Serra do Cachimbo, tinha um buraco de 3.000 metros de profundidade, que eles iam testar a bomba nuclear brasileira, subterrânea. Aí o Collor mandou fechar, falou, não para com isso. Ainda bem. Então, bom, agora, tudo isso que eu estou falando aconteceu na década de 60. Eu quero que vocês entendam que essa arma é uma arma totalmente obsoleta. Não tinha informática, não tinha nem transistor nessa época. Por isso que as bombas eram gigantescas. Hoje, presta atenção, a Little Boy, a primeira bomba lançada, ela era enorme. Sabe, eles tiveram que modificar um avião para poder lançar a bomba, de tão grande que ela era. Hoje uma bomba de 5 megas até 10 megatons, ela é do tamanho de uma bola de basquete. Tamanho de uma bola de basquete. Por isso que numa ogiva, no míssil, eles colocam 10 dessa bomba. Os mísseis têm ogivas múltiplas. É assim, ó. Eu lanço um míssil, né, aqui está a Terra. Ó, eu lanço um míssil, ele vai lá no alto. Por isso que ele chama balístico, porque é que nem o movimento de uma bala. Quando ele chega aqui no alto, ele abre a ponteira dela e lança 10 bombas atômicas em alvos diferentes. Tá bom? É praticamente impossível você interceptar essas bombas. Né? Aí os caras estavam fazendo equipamento e tecnologia para interceptar esses mísseis. Né? Antimíssil. Né? Quando tinha uma ogiva só era mais fácil. Depois já tem 10. Aí, sabe o que os americanos fizeram? Né? Nesse míssil aqui, ele colocou 100, presta atenção, balões infláveis. Que a hora que ela chegava lá em cima, as ogivas abriam, as verdadeiras, e abria mais 100 balão. Aí o míssil que vinha para interceptar não sabia qual que era verdadeiro e qual que era falso. Isso é chamado de contramedida. Eu lanço uma contramedida, né? É assim que os caras fazem com torpedo, sabia? Ou não? Com torpedo, eles lançam a contramedida. Então o cara lança um torpedo. O torpedo vai indo. O torpedo geralmente é guiado por sonar, pelo barulho da hélice. É isso que direciona ele, né? Para achar e explodir. Então o que o cara faz? Eles lançam uns equipamentos que faz barulho e tal. Então o míssil vai naquela contramedida e não acerta o submarino. Entendeu? Então esse é um jogo, são as técnicas de autodefesa. E aí eles perceberam que seria impossível interceptar qualquer ataque nuclear. Certo? Bom, então a coisa ficou aí. Aí, eu quero que vocês entendam que existe um arsenal moderno na mão dos poderosos. Essa arma, ela foi testada várias vezes de formas bastante enigmáticas. Né? A gente chama de armas escalares.
Isso aqui é tecnologia Tesla. Lembra que o Tesla apresentou para o governo americano o raio da morte? Que ele prometia que nenhum avião passaria, era destruído no ar, se você desenvolvesse essa arma dele. O Tesla, em 1908, fez um teste dessa arma dele. Ele acionou a arma dele, mas não aconteceu nada. Ele falou, pô, que merda, né? Não aconteceu nada. Mesmo dia, mesma hora, explodiu Tunguska. Uma explosão nuclear em 1908, tipo nuclear, que destruiu de um poder equivalente a umas 2 bombas de Hiroshima. Lá em Tunguska, no meio do nada, na Sibéria. Todo mundo fala que é teste da arma do Tesla. As pessoas não sabem o que é uma arma escalar. Mas eu não vou explicar o funcionamento dela para vocês. Eu tenho uma palestra específica aí sobre armas escalares. Eu não sei se é um curso, seminário, vocês precisam comprar. Está aí no nosso canal, procure lá, pesquise lá. Como é que funciona uma arma escalar? Mas é o seguinte, tá? É o seguinte. Essa arma, ela fica no subterrâneo. Ela não precisa ficar exposta. Ela está aqui. Deste ponto, eu detono, eu explodo qualquer cidade desse planeta. Não tem míssil, não tem foguete, não tem avião levando essa bomba. Não tem nada. Tá? Eu aciono, vamos supor que se eu quero que esse ponto seja explodido, do nada aparece no espaço uma explosão. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem acionou. Eu posso mostrar, vocês podem procurar na internet, né? Quando teve um terremoto no Haiti, aquele terremoto que matou bastante pessoas no Haiti, né? O Hugo Chávez veio à tona com informação do governo soviético, do presidente Putin. Ele tinha falado que era um teste de uma arma sofisticada do governo americano, da Marinha dos Estados Unidos. Ele fez essa explosão acontecer debaixo da terra. E deu um terremoto assustador que matou milhares de pessoas. Então, essa arma, ela pode criar terremotos. Então eu posso, por exemplo, atacar o Irã hoje, se o Irã saber que foi eu que ataquei. Eu posso causar um terremoto tão devastador no Irã, mas tão devastador, que todo mundo vai achar que é natural. Não tem culpado. Recentemente, há mais ou menos uns anos atrás, estava uma crise na Ucrânia, vocês se lembram? E essa crise na Ucrânia, hoje ela está se agravando de novo, vocês fiquem de olho lá, hein? Tá rolo lá na Ucrânia. E os americanos apoiam o regime ucraniano, né? E os russos acham que a Ucrânia é deles ainda até hoje, né? E está esse conflito tal. Lá atrás aconteceu, veio o presidente russo, Putin, falou assim, olha, vocês não nos ameacem, vocês não entrem nessa guerra, porque nós temos armas, olha o que ele falou assim, nós temos armas que em segundos podemos destruir qualquer cidade deste planeta. Ele não estava falando da arma atômica. Uma semana depois, vem um coronel russo e fala a mesma coisa. Ele não precisava fazer essa ameaça, porque a arma nuclear, a gente conhece a DDX-60, mas então que arma que ele estava falando que ele tem? Por exemplo, os israelenses têm essa arma também. Tá? É uma arma sofisticadíssima. Por exemplo, os israelenses, eles sofrem um ataque de mísseis pequenos, que eles chamam de Katusha, lá dos árabes, né? Constantemente. Sabe aqueles mísseis? É um mísseis muito vagabundo, que é caseiro, eles fazem caseiro, e é difícil interceptar, porque além dele ser pequeno, né, ele não tem uma trajetória definida. Os caras soltam, não sabem onde vai cair. Ele não cai em qualquer lugar. Entendeu? O negócio é explodir e matar quem estiver por perto. E raramente eles conseguem interceptar um míssil desse. Porque um míssil desse é barato,
certo? E o míssil para interceptar custa milhões de dólares. Olha o gasto. E os caras chegavam a lançar 80, 100, 200 mísseis por dia desse. Tinha época. Como é que você vai interceptar? Chegou um dia, presta atenção, isso é verdade, estava no noticiário, né, tem muita gente que questionou, queria entender por quê. Os caras lançaram 600 mísseis desse num dia, nem um desses mísseis atingiu o solo. Foram todos eles destruídos no ar. Como? Se era a coisa mais difícil de interceptar esses mísseis com interceptadores comuns. O que eles criaram que impediu que esses mísseis atingissem alvos no território israelense? É um campo de força com o raio da morte do Tesla. Não passa nada no espaço. Cria-se um campo de força. Tentou passar, é destruído. Isso vale para avião, para qualquer tipo de míssil que for lançado naquela direção. E essa arma, provavelmente, os soviéticos têm, se Israel tem, a China vai ter também. Porque hoje em dia, a China não está pousando gente na Lua, está querendo mandar um homem para a Lua. A Índia está querendo botar um homem na Lua. Que interessante, né? Então, hoje o acesso à tecnologia, né, a corrida espacial e tal, não é uma questão só dos Estados Unidos e Rússia. Hoje tem muitas frentes no mundo com capacidade para desenvolver armas muito, muito modernas e muito mais sofisticadas. Qual é a vantagem dessa massa? Não tem vetor de lançamento. Não precisa de um avião, não precisa de um míssil, não precisa de um foguete. Nada intercepta essa arma. E agora? E essa arma intercepta qualquer outro desses mísseis que for lançado. Então, eu pergunto, por que nós temos essas grandes armas nos arsenais? Será que elas serão usadas? Será que elas provocarão uma terceira guerra mundial? Mesmo sobre a égide dos ETs nos apertando? Qual será a livre escolha dos cidadãos hoje em dia? Né? Então, nós vivemos num mundo que não dá para afirmar para vocês que não vai haver desencarne em massa. Sabe? Nós estamos no livre-arbítrio ainda. Você pode criar uma guerra mundial. E você pode usar armas tão modernas que ninguém sabe de onde surgiu. Você pode causar um terremoto num lugar onde nunca teve terremoto. Como é que você vai provar que foi o uso de uma arma secreta? Entendeu? E o Hugo Chávez veio na televisão acusando os Estados Unidos de usar essa arma, de testar essa arma naquela região. Ele afirma o seguinte, que minutos depois já tinha um navio americano, né, nas águas, um navio hospital, para ajudar os caras lá, ajudar todo mundo, e eles mesmo provocaram esse terremoto. Você está entendendo? Então, nós temos armas de controle do clima, né? A famosa HAARP, o HAARP, né? Mas ninguém sabe como é que funciona esse HAARP, com as antenas, tudo lá. Né? O HAARP é uma base da teoria do Tesla também. Mas a sofisticação da teoria do Tesla, eu vejo, tem um programinha aí na internet não, no History, que chama os arquivos secretos de Tesla. Então os caras vão tentar construir aquela transmissão sem fio, e eles tentam fazer o raio da morte. Mas eles fazem totalmente errado, coitado. Eles não conhecem a teoria que eles estão discutindo aqui. Eles vão fazer pelo campo de força gerado pelaquela bobina de força, mas aquilo lá não funciona só de curta distância. Não dá, né? E você bombardeia ela, você destrói tudo que está perto dela. Não tem sentido, ela não funciona. Mas ninguém sabe que o raio da morte de Tesla é uma arma escalar. E quando ele testou, ele destruiu o Tunguska, porque ele não conhecia a potência. Quando ele foi transferir a potência, ele primeiro, como era uma muito primitiva, a alma não tinha direção, ele não sabia onde que ia fechar os dois raios. Porque tem que cruzar os dois raios que eles emitem, o raio escalar, para quando cruzar os dois raios, ele deixa de ser escalar e a explosão acontece no meio do nada. É uma tecnologia que eu não vou explicar aqui para vocês agora, porque é muito sofisticada, é muito complicada.
Vocês não entendem grandeza vetorial, grandeza escalar, são coisas muito sofisticadas de campo elétrico. Né? O campo eletromagnético é uma grandeza vetorial, mas eu posso transformar ela numa grandeza escalar. Né? E mesmo assim mandar energia para o espaço. E não tem delay, e não tem interferência, ela atravessa qualquer coisa. Porque não é uma onda mais, é um sinal escalar. E é uma tensão no espaço-tempo. Você cria uma tensão no espaço-tempo. Tá? E você pode transferir essa tensão para qualquer parte e fazer a energia sair do nada, ela explode. Né? Isso pode ser usado como fonte de energia também. Isso que o Tesla queria fazer para dar energia de graça para todo mundo. O Tesla não queria dar energia de graça desse jeito que vocês estão pensando. Né? Daquela torre. Não, de jeito nenhum. O Tesla queria dar energia de graça por esse método aí. Mas o pessoal estudou, verificou que isso aí daria uma arma muito sofisticada. Então não deixaram ele fazer. Porque o mesmo princípio de você projetar uma arma, essa arma que destruiu Tunguska, você poderia botar energia na casa de todo mundo de graça. E outra, totalmente de graça, porque a fonte de energia é inesgotável. Sabe qual que é a fonte de energia? É o núcleo da Terra. Ele vai buscar essa energia no núcleo da Terra. E não é energia térmica, é diferença de potencial eletromagnético. Bom, é por isso que o serviço secreto sumiu com tudo o documento do Taylor, que ele morreu, desapareceu tudo, não deixou cair na mão de ninguém. Né? Bom, então, nós ainda corremos o risco, sim, né? Veja o desenvolvimento nuclear do Irã. Acontece, o Oriente Médio é um barril de pólvora. Vou explicar para vocês por quê. Né? Vamos estudar o Oriente Médio. Israel tem um arsenal sofisticadíssimo. É um dos exércitos mais sofisticados que existe, é Israel. Tem um exército muito bem treinado, com as armas mais modernas, tanques de guerra, aviões, estrategistas militares muito inteligentes, tá? E dotado de mais de 100 bombas atômicas. Ok? Ok? Muito bem. O serviço secreto de Israel não permite, os Estados Unidos não quer permitir que nenhum país do Oriente Médio árabe tenha uma arma nuclear. Eles não podem admitir. Porque essa arma seria uma ameaça direta a Israel. O Irã, principalmente, o presidente do Irã, aquele outro que saiu, o tempo todo ele citava que queria ver Israel varrido do mapa. Que Israel é a pedra no sapato do mundo árabe, né? Todo mundo, todos os árabes odeiam Israel. É uma pedra no sapato ali. Entendeu? Então, Israel tem essas 100 armas nucleares, pode ter até mais, mas não testadas, eles não fizeram teste. Mas hoje não precisa testar. Certo? Os americanos já fizeram teste para eles. Eles testaram em outro lugar a bomba. Entendeu? Testaram nos Estados Unidos. Deixar a bomba está pronta, está lá, está prontinha, está armada lá. Israel. Né? O Iraque, não sei se vocês se lembram do Iraque, quando estava o Saddam Hussein e tudo lá. Teve um cara nos Estados Unidos, presta bem atenção. Ele inventou um método muito barato para colocar satélite em órbita. Satélite em órbita, que é muito caro você colocar um satélite em órbita, certo? Você pegar um foguete, mandar aquele sistema. Não, ele fez um canhão, um super mega canhão. Esse cara era especialista em canhão, ele fez um mega canhão, o cano do canhão tinha uns quase 700 metros, comprido pra caramba, ele atirava, botava um objeto em órbita na Terra. Certo? Aí, o projeto dele nos Estados Unidos, acho que houve muita pressão do pessoal da NASA, e ele ficou a ver navios.
E quem se interessou por ele? Saddam Hussein. Contratou esse cara, pagando milhões para ele desenvolver esse canhão para o Saddam Hussein. Mas o Saddam Hussein estava com o embargo do mundo, né? Sabe aqueles embargos tal, que os Estados Unidos faziam tal, né? Porque achava que estava fazendo armas de destruição em massa, fazendo... Israel, não sei se vocês sabem, mas Israel, há um tempo atrás, né? Um pouco antes desses conflitos no Golfo, o Iraque estava desenvolvendo uma usina nuclear. Uma usina mesmo, nuclear e tal, mas todo mundo começa com uma usina, né? Para produzir energia elétrica, né? Mas no fundo é uma fachada para produzir uma bomba atômica, né? Porque quando você produz o urânio, o combustível, né? Quem vai controlar que você só enriquecer urânio a 40%? Uma bomba precisa de urânio enriquecido a 95%. Se você tem seus cientistas, tem suas máquinas, você produz urânio para fazer uma bomba para o lado do pano. A Força Aérea de Israel foi lá, destruiu totalmente essa usina nuclear do Saddam. Israel jamais vai admitir que um país ali no Oriente Médio tenha acesso à arma nuclear. E eles ficam ameaçando o Irã o tempo todo, né? Essa corrida com o Irã, os israelenses já falaram, assim que o serviço secreto deles detectar que ele está prestes a uma bomba, né, operacional, eles atacam. Eles atacam o Irã, destroem o Irã. Eles não vão admitir que tem uma potência nuclear ali árabe. Isso é fatídico ali, tá? Isso é fatídico. Né? Só que tem um problema, né? Até que ponto os russos vão apoiar o Irã? Né? Você vê a Síria. A Síria, os russos estão por trás de tudo o que acontece ali. E outra, quando eles atacaram o Iraque, né? A força dos Estados Unidos atacaram o Iraque, os russos, sorrateiramente, estavam lá dentro do Iraque, eles estavam testando suas armas secretas. Os russos testando. Sabe que tipo de arma? Descontrolando os mísseis Tomahawk. Então, que os mísseis Tomahawk, eles funcionam, eles são lançados e funcionam por GPS. Ele vai lendo os satélites para saber a rota dele certinha, certo? E eles voam baixo, eles voam mais ou menos a 5, 6 metros de altura. Até um pouco mais, 30 metros de altura, para não ser detectado pelo radar, não ser destruído, né, interceptado. Ele voa baixinho, isso por isso chama míssil Crucis, míssil cruzeiro. Ele voa baixinho, ele faz todo o terreno, toda a órbita do terreno, ele faz assim, sobe dessas montanhas, vai indo. Ele vai assim até chegar no alvo e pum, explodir. E você pode pôr uma bomba atômica nele, que ele vai e explode, né? Sabe o que os russos fizeram? Os russos criaram um padrão, uma máquina de interferência, né? Lançava o Tomahawk dos navios, lá o Tomahawk se perdia e ia cair lá na Arábia Saudita, ia cair não sei aonde, porque eles não tinham mais controle, eles criaram um padrão de interferência. E muitos mísseis, os americanos soltavam, por exemplo, 70 mísseis, só 2 ou 3 atingiam o alvo, os outros tudo se perdiam, falavam, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí detectaram o sinal que vinha do Iraque, e não era uma tecnologia iraquiana, falaram, os iraquianos não têm essa tecnologia nunca, só pode ser russo ali, secretamente testando essas armas de defesa. Então, hoje em dia, para cada coisa que você inventa, os negros inventam uma contramedida. Um jeito de anular sua arma. Você está entendendo? Os chineses testaram com sucesso um míssil para destruir satélite. Destruir satélite. Então, se tem um satélite americano, os caras detector e mandam um míssil, ela destrói. Olha, num caso de guerra, sempre quando um país for ter uma guerra nuclear, dificilmente vocês vão ficar sabendo, porque a primeira coisa que eles vão fazer é destruir todo o sistema de comunicação antes do ataque. Tá? Eles vão lançar umas armas especiais, que são bombas atômicas especiais de pulso eletromagnético. Ela queima todos os satélites, impede a internet, cai canal a cabo, cai internet sua, tal, você não sabe o que está acontecendo. Se um dia der esse blackout, pode esperar que tem merda. Um dia que der blackout, TV a cabo, internet parar, os redes sociais parar, é ataque. Nós estamos sob ataque. Isso é preparação para um ataque. Só que é o seguinte, né? Eles derrubam a internet, derrubam tudo, mas 10 minutos depois eles atacam. Não é daqui a um mês. E outra, vocês não conseguem recuperar essa rede em menos de 5, 6 anos. Demora para você botar satélite em órbita. Você tem que construir o satélite, botar em órbita. E ninguém vai lá consertar satélite. Queimou, queimou.
E eles têm uma bomba chamada de pulso eletromagnético, é um EPM. Queima todo equipamento eletrônico. Então eles destroem satélite, não precisa explodir o satélite, ele só queima. E esse pulso é um pulso que vai longe. Eles têm uma arma moderna que eles queimam todo o material eletrônico num raio de quase... Eles apagam os Estados Unidos e demora 10 anos para botar funcionar tudo de novo. A parte elétrica e eletrônica. Então, hoje, os arsenais estão tão sofisticados, estão tão variados em termos de armas, e pergunto, será que eles vão usar? Né? Então, esse é o ponto-chave da questão. Os países estão armados até o dente, eles não desarmaram, não. Você pensa que desarmaram? Não desarmaram, só desarmaram mísseis obsoletos. Né? Mas manda desativar submarino, mas nunca desativa submarino. Né? Tem um seriado, né, americano, que ele acho que é da ABC, não sei, tá no, não sei, não está na Netflix, tá em outro, tá Amazon, não sei qual que é, chama O Refúgio. É a história de um submarino nuclear americano, sabe? Aí vocês vão entender qual que é a potência. Ele tem a potência para destruir o planeta, um único submarino hoje, né? E os caras o submarino recebe uma ordem para lançar todos os mísseis nucleares deles contra um alvo. O capitão falou, porra, mas não tem crise nenhuma, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Não, a ordem veio de tal lugar, só que a ordem não veio direto dos Estados Unidos, ela passou por uma retransmissora da Antártida. Os caras falaram, não, eu quero uma ordem direta, quero conversar com o presidente, quero falar com alguém. E aí todo aquele rolo tal, né? Nossa Senhora, uma turma queria destruir o submarino porque ele não estava obedecendo ordens. Né? Mandaram o navio, destruir eles. Ah, não deu outra. Eles levantou e meteu um míssil nuclear, passou por cima de Washington, um míssil nuclear, e explodiu no oceano uma bomba atômica. Aí o almirante falou assim, ameaça nós de novo, você vai ver onde a gente vai mandar o míssil nuclear. Enquanto eu não souber o que está acontecendo, enquanto eu não conversar com o presidente americano, eu posso destruir os Estados Unidos inteiro e qualquer lugar que me ameaçar. E o cara estacionou o submarino dele lá, vai lá encher o saco dele. Você está entendendo? E aí? Porque ele recebeu os códigos para lançar. Esse era o problema, porque o almirante não tem autoridade para lançar um míssil. Mas ele tinha recebido os códigos. Só que aí você vai descobrir que você tem o seriado inteiro, que é uma mutreta dentro do governo americano para provocar uma guerra mundial. Entendeu? Alguém deu a ordem lá, que não era o presidente, não era ninguém. Mandou os códigos secretos, tudo para os caras lá. Então você nunca pode confiar. Quem é que manda no governo realmente? Se tiver uns caras lá que decidem, fora da presidência, fazer uma guerra, queimar o planeta, lançar uma bomba atômica. Imagine que se uma bomba atômica for lançada contra Moscou, cara, tá feita merda. Os russos retalham e acabam com todo mundo. Mesma coisa a China. Né? Você sabe que uma das profecias de Nostradamus era que o grande inimigo do planeta seria a China. Eles falam que o Ocidente iria se unir com a Rússia contra o inimigo comum. Nostradamus, essa é uma das profecias de Nostradamus. E que a Rússia se tornaria um país católico. Então, pelo menos até agora, não estamos vendo isso, né? Seria totalmente... Mas quando caiu o Muro de Berlim, quando a Guerra Fria quebrou, a gente percebia que a Rússia estava numa desgraça total, né? Estava fabricando Lada, meu, você quer o quê? Né? Imagine fabricar Lada, né? tá muito ruim, né? A televisão russa explodia na casa das pessoas, sabia? A TV a tubo. Explodiu tubo na casa da televisão, tão ruim que era. Sabe? Então ela teve que passar por toda essa... Né? Por que não teve mais guerra fria naquela época? Porque ela entrou à falência, foi falência total, a Rússia. Depois que ela foi se recuperando, hoje ela está, né, a ponto de fazer essa frente e tudo. Mas não potência igual a China. A China está uma potência econômica que, pelo amor de Deus. Né? Mas só que o que ela fez? Você sabe que a Ucrânia, né, na Ucrânia lá é que estava Chernobyl, pô. A Ucrânia tinha armas nucleares até o dente. É que os russos, depois que a Ucrânia teve essa libertação, né, eles tiraram o arsenal nuclear dessas regiões. Levaram tudo para a Rússia.
Para não deixar na mão desses caras, né? Dissidente. Mas hoje em dia a Ucrânia está de novo uma crise lá, viu? Né? Uma crise e tal. Já avisaram que não querem os americanos lá. Os americanos querem se pressionar os ucranianos. A OTAN ataca. O exército russo não pode entrar na Ucrânia. Se entrar, eles vão atacar. E está uma confusão danada. Até hoje, eu quero que vocês entendam que nunca um soldado soviético entrou em contato direto numa guerra contra a OTAN. Nunca. Sempre era indireta. Por exemplo, Afeganistão. Eles invadiam, fomentavam arma para os vietnamitas, tudo, mas não era o soldado russo que estava lá. Ele só criava, dava apoio logístico, apoio material, mas o soldado russo não entrava. Entendeu? Porque até hoje nunca houve um confronto direto entre tropas soviéticas e tropas americanas. Porque o resultado seria nuclear. Então, gente, afirmar para vocês que nós estamos livres, que os ETs estão nos protegendo, pode esquecer. A pandemia está aí para dizer que os ETs não estão nos protegendo do jeito que você pensa. Nós temos um karma. Nós plantamos, nós gastamos milhões em bombas atômicas, nós gastamos milhões em armas. Quem planta, colhe. Quem planta tem toda a característica de poder, algum dia, em algum momento, colher aquilo que estava plantando. Tá? Então, a corrida armamentista não parou um minuto sequer. Não parou. Não sei se vocês se lembram, quando a Índia fez o primeiro teste nuclear dela, uma semana depois o Paquistão testou a bomba dele. Por quê? Porque a bomba já estava pronta. Você está me entendendo? É um jogo de ameaça. Ah, você explodiu a sua, agora eu vou explodir a minha. Eu tenho aqui. Então ficou aquela briga. Agora você imagine se no Paquistão, lá no Paquistão, que é um país totalmente islâmico, dá um golpe de Estado da esquerda radical. E essas armas nucleares caem na mão desse pessoal radical islâmico. É um perigo. Cair na mão do ISIS, uma bomba atômica, você já pensou? Aqueles malucos, terrorista que quer queimar o mundo, para ele tanto faz. O Bin Laden ficou o tempo todo procurando uma arma nuclear para lançar contra os americanos. Tudo para começar com um terrorismo. Um ataque terrorista à Europa, mas com arma nuclear. Certo? Tem ataques terroristas que poderiam usar só poeira radioativa, lixo radioativo. Sabe? Você assalta aí, os árabes assaltam a usina nuclear, assalta isso lá e joga poeira radioativa em Londres, na estação de Londres. Nunca mais se abre a estação. Sabia? Pode parar o metrô, para tudo. Imagina se chegar na estação da Sé de São Paulo, espalhar material nuclear, poeira lá, e você ter que fechar a estação da Sé eternamente. Como é que você vai fazer com o metrô, com o circuito? É uma desgraça total, para tudo. Até os negros refazer rota, tudo. E não tem como limpar, é uma desgraça aquela merda lá. Você está entendendo? Aqui, vocês lembram quando teve a crise no Brasil daquele Césio 137? 100 gramas de Césio, 100. Estou falando que era 100 gramas de Césio só. Eu vou contar uma história para vocês. Eles tiveram que remover um quarteirão quadrado inteiro. O quarteirão quadrado inteiro, onde estava aquela coisa, foi posto no chão. Eles pegaram todo aquele material, botaram no caminhão, levaram, chegaram num terreno, jogaram num terreno, botaram concreto em cima e está guardado até hoje com o soldado. Ninguém entra, ninguém sai. Eles tiraram do chão, presta atenção, 3 a 4 metros de profundidade de terra e levaram tudo para lá. Imagina se fazer um buraco em 100 metros quadrados, num quarteirão quadrado, tirar todo o material dali porque tinha poeira radioativa e espalhado por 100 gramas de Césio. Olha o trabalho. Imagina se eu chego lá e solto 1 quilo de Césio lá em Londres, no poeira, né? Só chega num prédio e fica assim, estalhando poeira radioativa. Uma desgraça total, você não sabe o que acontece. Tá? E aqui no Brasil os caras só foi no hospital. Pegar uma bomba de cobalto do hospital, uma bomba de Césio do hospital e fez essas desgraças. Não dá essa ideia para o terrorista. Entrar no hospital brasileiro, assaltar bomba de Césio e cobalto e levar para espalhar na Europa. Porque aqui nem tem guarda no hospital, ninguém tem. Entende?
os bandidos lá da favela do Rio de Janeiro não foram lá e roubaram a vacina? Foram lá pôr saúde, entraram armados, dar vacina para nós, que nós vamos vacinar os terroristas lá em cima. O pessoal lá do morro. Vamos vacinar o pessoal do morro. O Brasil não tem, é complicado. Então, hoje nós estamos vivendo um período bastante incerto em todas as direções. Eu não poderia afirmar de pé junto para vocês que nós não vamos ter um desencarne em massa provocado por um conflito. Tá? Que chega uma hora que a economia quebra, manda a China começar a pressionar todo mundo, chega uma hora, os negros dão um basta nela, cara. Você está pensando que não? Só o nego começa a perder muito dinheiro nos Estados Unidos, vê o que o nego faz. Esse domínio ideológico, chega uma hora que esse domínio ideológico, os negros vão para o pau, tá? Eles não vão admitir. Não vão admitir. E o Brasil corre perigo, tá? O Brasil corre perigo, porque o Brasil tem uma direita muito extremista também. Tá? Esse STF começa a dar essas canetadas, começa a dar essas coisas, chega uma hora que o nego pega a arma e sai dando tiro em todo mundo aí. Não custa muito para fazer isso. O cara sai para quebrar o pau mesmo. Certo? Aí eu quero ver a polícia segurar. Entendeu? Aí é guerra civil. Certo? E aí tem que meter o exército na rua. Aí eu quero ver se está de sítio. O exército vai ter que vir de qual lado? Do lado da esquerda ou do lado da direita? Os negros estão loucos para botar essa esquerda para correr faz tempo aqui no Brasil. É complicado. Podemos ter uma guerra aqui no Brasil. Podemos ter. Pergunta, Ju. Professor, o desencarne em massa pode se dar ao nível coletivo, tanto quanto planetário? Sim, com certeza. Por exemplo, vamos supor que hoje haja uma guerra nuclear. Quais seriam os alvos? É isso que vocês têm que entender. Claro que ninguém vai tacar bomba atômica no Brasil. O Brasil ninguém vai tacar bomba atômica. O hemisfério norte, todos os estrategistas militares, se optarem por uma guerra nuclear, eles têm que ter uma rota de fuga. Porque eles não vão poder viver nos Estados Unidos por muito tempo, no hemisfério norte. Então eles evitam atacar o hemisfério sul. O hemisfério sul não tem alvo, né? Quem que aqui no hemisfério sul vai fazer frente para o que está acontecendo no hemisfério norte? Ninguém. Então não somos ameaça. Então pode acontecer uma guerra nuclear no Oriente Médio, Israel pode receber arma nuclear, mas também queima o resto do Oriente. Você está entendendo? A Rússia pode entrar na jogada, a China, aí eles vão se entender. Né? A Europa pode receber arma nuclear, porque a Inglaterra é armada nuclearmente, a França também. Bom, se bobear, a Alemanha tem bomba atômica também. Tem toda a tecnologia para isso. Entendeu? A Itália, tranquilamente, pode fazer uma bomba atômica o que quiser. Pelos cientistas que tem, pela tecnologia que tem. Então, realmente, nós corremos o risco ainda. Né? Embora estamos sob aquela intervenção extraterrestre, mas os caras podem... porque, vamos supor que essa intervenção está em meia dúzia de militares lá, que sabem da história, o resto ninguém sabe. Vamos lá, Ju. Para efeitos kármicos, é mais importante as intenções que uma pessoa tem ao agir ou as consequências da ação? As duas coisas. Né? De boas intenções, o inferno está cheio. Né? A gente sempre fala essa frase, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Né? Mas aquele cara, eu matei aquele povo que eu queria implantar a paz. A intenção é boa, né? Só que é igual o comunismo. Qual que é o discurso dos comunistas para implantar o comunismo na Rússia? Vamos tirar o poder do czar, o imperialismo do czar, toda aquela coisa, né? E vamos implantar o poder para o proletariado, né? Só que tiveram que fazer uma ditadura, porque ninguém concordava com eles, né? Certo? Você está entendendo? Então aquela velha história, né? Por que quando fecharam o muro, construíram o muro de Berlim, por que você nunca viu, né, um ocidental pulando para o lado oriental, fugindo para o lado oriental, né? Só do lado dela queria vir para cá. A mesma coisa Cuba. Cuba é totalmente fechada até hoje. Abre Cuba para você ver se fica alguém lá. Foge todo mundo, como o venezuelano está fugindo para o Brasil.
Está entendendo? Porque esses regimes ditatoriais, eles não se autossustentam, a não ser pela poder, pela força do exército. Você prende o nego lá, você tanca e tira qualquer liberdade dele. Se você dá liberdade, ele vai embora. Ah, eu vou embora daqui, vou ficar aqui fazendo o quê? Cientista vai todo mundo embora, né? Aí eu quero ver como é que a economia se sustenta. Como é que as coisas se sustentam. Por isso eu estou falando para vocês. Né? Nós não vimos ninguém. Né? Mesma coisa no Brasil. Né? O Brasil tem tantas leis trabalhistas, tanta lei trabalhista, tanta para defender o empregado, né? Que o cara fala, não vou montar firma no Brasil. E aí eu pergunto, por que todos os brasileiros, a maior parte, todo mundo quer ir trabalhar nos Estados Unidos? E lá não tem lei trabalhista nenhuma. Os Estados Unidos não tem 13º nos Estados Unidos, não tem férias. Os Estados Unidos não paga para você, por exemplo, gravidez não paga. Outra coisa que o governo americano não paga é você perder o emprego. Não tem salário de desemprego. Que não é que fica 6, 7 meses sustentando o cara, pagando o salário dele. Tem nada disso lá, não tem lei trabalhista nenhuma lá. Não tem fundo de garantia nos Estados Unidos também, que aqui a gente tem que pagar. E eu pergunto, por que todo mundo quer trabalhar? E não tem nenhum americano querendo vir trabalhar aqui. Seu trabalhador é 100% protegido aqui. E lá não. E todo mundo quer ir para lá. Hã? Não tem SUS nos Estados Unidos. Lá é tudo particular, médico. Não tem, lá é plano de saúde pago. Se você não tiver, você morre na fila lá. Que não, né? Então, o que acontece? Acontece que, né, lá você ganha bem. Né? Eu ganho 10 vezes mais que aqui, porque eu faço aqui, por exemplo. Você está me entendendo? Se eu tivesse esse meu trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, eu lá, eu estava milionário, eu era um Osho nos Estados Unidos. Certo? Eu era um Osho, porque lá o cara paga. Se eu falar, eu quero $1.000 desse curso, tem 50, 100 negros se inscrevendo. Que $1.000 para ele não é nada. Né? Entendeu? Mas aqui no Brasil, para o cara pagar 3 contos para assistir uma palestra minha, puta, é duro, viu, cara? Olha. Os caras não valorizam o trabalho da gente. As pessoas não valorizam. Vai comprar uma pizza, ele paga 70 conto. Mas para pagar uma aula minha de 1h30, 2 horas, de 30 conto, ele não paga. Entendeu? Sacou? O professor não é valorizado. E pode ser de qualquer área no Brasil. O professor não é valorizado. Não é só na parte esotérica, na parte espiritual. A parte, né? Você está me entendendo? Pergunta, Ju. Se os mestres ascensionados já não estão mais sujeitos à lei do karma, será que podem fazer tudo o que quiserem? Claro que não. Eles não estão sujeitos à lei do karma. Mas eles adquiriram, né, a oportunidade de viver pela lei do amor. É diferente. Né? A lei do karma, ela nunca acaba no universo, sabia disso? Ela nunca acaba. Mesmo em planos superiores, você colhe o que você planta. Só que os caras não são burros para plantar merda lá no plano superior, né? Eles vivem pela lei do amor. Você está entendendo? Os mestres ascensionados ainda têm algum interesse por arte e por literatura? Ou nada disso lhes interessa? Não. O que é a nossa literatura se não um bando de historinha de amor, né? De chifre, disso, daquilo. O que é, né? Vamos pegar como é que fala, o Shakespeare, né? Tudo Shakespeare não passa dessas tramas humanas nossas, né? Essa é a nossa literatura, aquelas romances dele, né? Capuleto, né? Puta frescura do caramba. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa sensível, gosto de música tudo, mas eu não aguento aquela Romeu e Julieta, né? Romeu, Julieta, Romeu, vá merda, pô, vai catar, vai trabalhar que dá mais certo, né? Ser ou não, é isso a questão. Lá em cima eles têm outras coisas, né? Deve ter outro tipo de arte, outra coisa aqui, né? Mas não é nada a ver com a nossa coisa aqui. Os motivos que o cara faz música, né, é corno, né? Só tem música de corno. Não tem música. É raro ter uma música que não seja de corno. Né? Você está me entendendo? Né? Mas toda a arte, eu quero que vocês entendam que é uma forma de expressão daquilo que está dentro de você.
Se você muda internamente, a sua arte, a sua expressão é outra também. Os seus valores são outros. Né? Eu não estou vivendo mais dor de amor. Como é que eu vou fazer uma música de corno? Não é verdade? É possível contatar com espíritos durante um sonho lúcido? Sim, se ele for realmente lúcido, aí é projeção astral, aí não é sonho. Né? Vocês têm que diferenciar muito bem uma projeção astral real de um sonho. Só que os sonhos são muito fantásticos, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado, que o sonho engana muito. Ele pode até enganar você, que a projeção astral você tem que testar ela. Enquanto você não tem capacidade de testá-la, você fica na dúvida sempre. Tem que vir informações da projeção astral fora do seu arcabouço intelectual. Aquilo que não está no seu conhecimento, na sua capacidade de discernir. Certo? Aí que está. Projeção astral a gente testa. Eu já ensinei nos meus cursos de projeção astral como você testa. Se você não passar no teste, pode esquecer. Né? O desencarne gradativo e contínuo no período da pré-transição pode ser suficiente para a separação do joio e do trigo? Pode. É só você, por exemplo, vamos calcular 50 anos no futuro. Né? É só o comando não encarnar mais ninguém, com karma pesado, nós eliminamos toda essa geração que está aqui na Terra daqui a 50 anos. Ok? E aí, o que acontece com as almas que estão na luz, que vão encarnando? Elas não querem ter filhos. Certo? Elas vão ter, como elas vão basear em outros valores, elas não vão ficar muito no sexo. Elas vão ter controle de natalidade muito mais inteligente. Se o espírito que começa a descer, começa a ser vidente, paranormal, ele vai ter um outro equilíbrio. Né? Ele vai ter uma outra busca. Né? Ele vai perceber que ele não quer ter família mais aqui na Terra. Ele não quer gerar mais. Né? Então a população começa a diminuir também. Tunguska não foi uma queda de asteroide que causou a explosão? Ninguém sabe. Né? Ninguém achou asteroide até hoje lá. Ninguém achou nada, ninguém achou pedaço do asteroide. Explodiu no ar. A coisa explodiu no ar. Uma certa altitude. E aquilo é uma explosão de potência nuclear. Só que tem o seguinte, não tem radioatividade. Como é que você pode dizer que foi uma explosão nuclear se não tem radioatividade no lugar? E os caras que estavam a 80 quilômetros de distância receberam o impacto dessa explosão e o calor da explosão. Tá? O problema, que estava numa época muito complicada, os primeiros cientistas foram chegar quase que 10 anos depois no lugar. Sabia disso ou não? Eles não foram, já que explodiu, semana que vem já estava o cientista lá. De jeito nenhum. Ouve a história do Tunguska, você vê quanto tempo eles demoraram para chegar lá, para poder fazer pesquisa no lugar. E não há radioatividade no lugar. Então não foi uma explosão nuclear. Aliás, pode ser o impacto de um asteroide de conta-pressão? Pode, tá? Mas cadê o material do asteroide? Cadê o negócio? O asteroide deixa irídio, deixa muito material no chão, pedaço, pedra. Ninguém achou nada. Evaporizou o negócio no ar. Entendeu? Ninguém sabe de onde veio aquela força. Todo mundo fala que é uma nave extraterrestre que explodiu. Também tem essa conspiração. Uma nave ET explodiu. Né? Um reator de antimatéria. Pum! Né? Vai saber. Então, tem todos esses detalhes. Né? Eu não estou afirmando que é o Tesla. Mas que é possível que uma arma daquela, o Tesla tenha testado, que ele testou. Está nos anais da escritura, que ele testou a arma dele. Né? O History que conta essa história, não sou eu. No History do alienígena do passado, que ele começa a discutir essa coisa do Tesla, e fala do Tunguska, que foi um teste da arma do Tesla, do raio da morte do Tesla. Tá? Qual é o karma coletivo que o Brasil está resgatando nesse momento tão destruidor da pandemia? Bom, vocês acham que só tem gente boa no Brasil, né? Primeiro, todos os encarnados no Brasil vieram da Europa, ninguém nasceu aqui. Né? A gente são todos descendentes, certo? Nós somos todos descendentes de algum, né? Ou de alemão, de europeu, de japonês, disso, daquilo. É uma mistura, né? Nós temos um sincretismo, né? Aonde, por exemplo, quantos de vocês podem se dizer que estavam na Primeira e Segunda Guerra Mundial?
Certo? Quantos de vocês foram soldados no passado, ou trabalharam para a guerra no passado, e hoje estão reencarnando? Tá? Então, a gente não sabe o acástico das pessoas. Né? Se você é uma alma que está chegando de outro planeta, mas você pode ter trazido um karma pesado de outro planeta para cá. Né? Você pode ter o seu... Você é filha da puta extraterrestre. Né? Porque tem filha da puta nacional, né? Tem russo, tem alemão. Agora tem o FDP extraterrestre. Aquela alma que veio de fora, fez a merda em outro planeta, né? Vem resgatar aqui. Né? Vai lá, Ju. O senhor, perdão, o senhor acha que a explosão da base de Alcântara foi sabotagem? Se sim, de qual governo? Não foi sabotagem, não. É que o nosso foguete é uma merda mesmo. Né? A gente não tem capacidade para fazer foguete. Você pensa que fazer foguete é chegar lá, tacar fogo no rabo e fazer? Se você perceber quanto que os caras erraram, os alemães erraram, o coisa lá, para fazer um foguete operacional, saca? Foguete é duro, cara. Né? Até fazer coisa que dá certo, né? E outra, ninguém vende tecnologia de foguete. A gente teve que fazer tudo sozinho, aí dá merda mesmo. Vai lá na NASA, quantos foguetes não explodiram. E o russo, então? Você não tem noção quantos foguetes russos explodiram na base lá. Certo? Os astronautas russos estavam fazendo um projeto de um foguete novo para mandar os astronautas para a Lua. Porque você tem que mandar 3 astronautas, é o dobro do peso, 3 vezes mais o peso, o foguete tinha que ser 3 vezes mais potente, sabe? Para botar tantas toneladas no espaço. Vai ver o que aconteceu com o foguete russo. Vai ver quanta gente morreu. Centenas de pessoas morreram. Não é 2 astronautas, 3 astronautas, não. O foguete explodiu na base, né, com todo mundo trabalhando no foguete. Sabe? Uma desgraça total. Morreu muito cientista. Aí, faltava negro para trabalhar. Porque, né, quem é que sabe do projeto? Morreu um dos chefes do projeto. Né, na tentativa de fazer esse super foguete. Então, tudo é muito difícil, as coisas não são, para fazer foguete não é uma brincadeira. Certo? Quando o brasileiro vai lá, meia dúzia de engenheiro lá, contratado da Fogos Caramuru, o Chico Anísio que conta uma história muito engraçada, né? Do foguete, o primeiro foguete brasileiro. Vocês não tem, né? A piada com o Chico Anísio. O Chico Anísio fazendo stand-up, sabe? Pega lá, tem disco dele muito atrás, né? Foguete falha, né? Como era de domingo, não tinha nenhuma loja aberta para chamar um mecânico. Um cara no meio da plateia, eu entendo de foguete, eu trabalho na fábrica de fogos Caramuru. O lançamento do primeiro foguete brasileiro, ele vai contar a história. Aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Agora eles fizeram um acordo, não sei com quem, se é com os russos ou com os americanos lá na base de Alcântara, né? Com quem? Eu não lembro. É com os russos? Parece que os russos que estão no projeto lá ajudando. Se não tiver, cara. Os caras já fizeram tanta cagada lá atrás, tem que chamar os russos mesmo, já sofreram tanto disso. Ou o americano. Né? O duro que isso é caro, né? Quem é que vai vender esse know-how? É tudo vender know-how. Né? Porque o problema do foguete é desenvolvimento de material. Tem que tudo material novo a ser colocado. Porque aquelas câmeras de combustão, a temperatura é muito alta e a pressão é muito alta do combustível. Né? É tudo muito difícil desenvolver a fórmula certa do combustível. Né? Por isso que eles fazem muito ensaio estático. Já viu, sabe o que é ensaio estático de foguete? Esses dias o Elon Musk fez um lá. Eles botam só o tanque de combustível, só o foguete preso, amarrado, e testa para ver a potência que ele vai dar, para ver se vai levantar o foguete, senão não adianta nada. Né? Então é o chamado teste estático, ele aciona o retrofoguete, mas não sai do lugar, está preso, né? Para ver a potência que vai dar, ele mede. Quanto de empuxo está dando. Né? E deixa queimar lá, vamos ver se tem que queimar no máximo 10 minutos. Tem foguete que com 5 minutos começa a derreter tudo. Porque a temperatura na câmara de escape lá é milhares de graus. Tem material errado, começa a derreter anel, derreter isso. O foguete explode, aí pega tudo fogo. Esses dias eles foram fazer um teste estático e explodiu a base inteira lá deles, lá, no teste estático. Então, se hoje está explodindo nos Estados Unidos, que já está há tantos anos, né, fazendo foguete, imagine nós aqui que nunca lançou nenhum.
É óbvio que vai explodir, vai mesmo. Ou se vai. Maraju. Por que os ETs não vão mais fazer a transição por intervenção como tinham anunciado? Não, eles não, que ninguém diz que o ET não anunciou nada, o ET não anunciou nada para ninguém. Aí que vocês estão errados. Aonde que os ETs se inscreveram a mensagem, nós vamos intervir tal dia, tal hora? Ninguém falou nada sobre isso. Né? A discussão está na data limite lá, né? Se vocês continuarem, aí nós poderíamos intervir e tal, mas você está ouvindo um médium falando. É só o Chico Xavier que falou isso. Eu não falei. Eu não boto minha mão no fogo. Sabe? Quantas pessoas falam, você prometeu? Eu não prometi absolutamente nada. Estou falando que vai haver uma intervenção. Eu não falei quando, pode ser daqui 1000 anos. E daí? Inevitavelmente ela vai acontecer, né, filho? Olha meu filho aqui. Minha menina do pai. Qual o lugar mais seguro do Brasil em caso de guerra nuclear? Qualquer lugar. dos Guimarães? Não, guerra nuclear é qualquer lugar. Qualquer lugar. Ninguém vai gastar bomba nuclear aqui. Você vai jogar bomba nuclear em Limeira, rapaz? É gastar. Então, seguro. Aqui. Qualquer lugar do Brasil é seguro. Ninguém vai gastar dinheiro para jogar bomba atômica no Brasil. Né? O problema é o geológico. É diferente. Catástrofe geológica, aquele que subiria continente, seria continente, se voltaria a Atlântida da superfície, aí sim. Aí os locais mais seguros têm que ser acima de 500 metros de altura e geralmente longe do oceano, que a cidade costeira dança tudo. Tá? Você está entendendo? Então, em caso de holocausto nuclear, qualquer lugar serve. Né? Aqui no Brasil. Agora, holocausto geológico, que é o previsto, que aconteceu na Atlântida após um holocausto nuclear, né? Uma guerra, né? Na Atlântida, que foi o grande caos também. É o grande caos. Então, o desastre geológico tem que ter lugar seguro, sim. Tá? Né? Eu tenho palestras sobre isso. Base de preservação em locais seguros, caso houvesse um apocalipse planetário na Terra. Então, já falei muito sobre isso. A tecnologia que define o nosso karma é infalível ou pode ter falhas pontuais? O que? A tecnologia? Não falha, não. Está tudo sob controle. Já não falha, fotografa tudo que você faz. Está tudo sob controle. É engraçado que quando você conversa com os ETs falam assim, não se preocupe, tudo sob controle. Não tem nada errado. Está exatamente como o diabo gosta. É legal, exatamente como o diabo gosta. Como o diabo quer. Né? Ou seja, o planeta tem um controle, os ETs estão no controle, só que tem que dar o livre-arbítrio para o ser humano, né? Vocês é que estão usando o livre-arbítrio mal. O livre-arbítrio de vocês eu posso servir as trevas ou servir a luz. Né? Servir a César ou servir a Deus. Né? O que você vai fazer da tua vida? Não é verdade? Então, pensa bem em todas essas questões. Nós não estamos livres de um desencarne em massa na Terra. Por vários motivos. Não é por Nibiru, não, tá? Não é por Nibiru, Astro X, isso aí está totalmente descartado. O problema é causado por nós mesmos. Nós mesmos causarmos um problema complexo aí, né, de nós criarmos o nosso próprio karma coletivo. Tá ok? Então, namastê, muita paz a todos. Amanhã, às 10h30 da manhã, estaremos discutindo o último tema desse encontro. Tá ok? Namastê, gente.